Enquanto você vai achando, mais uma vez, Pastor Gabriel, Pastora Franciele e toda a igreja, muito obrigada pelo convite. A líder de mulheres, a cada um que está aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? João capítulo 11, leia comigo a partir do versículo 21. João capítulo 11, a partir do versículo 21. João capítulo 11, a partir do versículo 21. Vamos começar a partir do versículo 20. Diz assim o texto bíblico, em João, capítulo 11, a partir do versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Versículo 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o Mestre chegou e te chama. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Tua palavra é doce, a tua palavra é direção, a tua palavra é cura. A tua palavra nos renova, nos fortalece, a tua palavra nos direciona, a tua palavra nos ajusta, a tua palavra nos esclarece. Então nós pedimos que através desta palavra mais uma vez, o Senhor fale conosco. Tenha paciência conosco, Pai. Tenha paciência conosco. Muito obrigada pela tua voz insistente. Que cada um que está aqui receba algo especial através dessa palavra. Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai, é muito bom estarmos aqui, é muito bom. Todo o resto fica lá fora, nós estamos aqui nesse lugar de segurança, nesse lugar de pertencimento, nesse lugar onde nós nos sentimos parte. É muito bom estarmos aqui. E nós não viemos aqui te entregar uma parte do nosso dia, não. Essa é a melhor parte do nosso dia. Então nós estamos alegres porque é bom te adorar, é bom te pertencer, é bom te chamar de Pai, é bom te chamar de Senhor. É muito bom saber que tem alguém maior do que nós lutando por nós. É muito bom. Não estaremos aqui com os rostos cabisbaixos, Deus, com o corpo cansado. Não, nós viemos aqui alegres. É bom estar aqui, Jesus. É muito bom. Muito obrigada por esse privilégio. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus e tomar o seu assento. Aleluia. Querida igreja, eu peço que segure um pouquinho o fundo musical para mim, por favor. Daqui a pouquinho nós voltamos com ele. Como saber que chegou o tempo de Deus para a minha vida? Esse é o tema que eu quero abordar com os irmãos
nesta noite, através da nossa leitura, quero abordar alguns pontos muito importantes dentro dessa temática. Porque para muitos de nós o maior desafio é esse: como saber que chegou o tempo de Deus para a minha vida, para alguma coisa. Como saber que chegou a hora do sim de Deus, quando muitas vezes talvez tivemos que nos deparar com muitos nãos. É não, não, não. Quando é que eu sei que chegou o dia do sim, chegou o momento de desfrutar dessa plenitude da vontade de Deus? Porque o apóstolo Paulo, em Romanos, ele diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, e todos nós desejamos então experimentar a vontade de Deus, experimentar a plenitude de Deus, experimentar a manifestação abundante de Deus nas nossas vidas. Então, como é que eu sei que chegou o tempo de Deus? Como é que eu sei que chegou a hora de Deus? Como é que eu sei que o que está a acontecer é de Deus? Na nossa leitura, nós temos um panorama muito claro. Primeiro, nós temos uma notícia. Segundo, temos a postura de Jesus. E terceiro, nós temos a reação de Maria, irmã de Lázaro. O que nós temos aqui no panorama, então, da nossa leitura? Uma doença, uma enfermidade mortal que leva Lázaro. Lázaro está morto. Mas, nas palavras de Jesus, Lázaro dorme. Essa enfermidade desencadeia em uma péssima notícia. A morte de Lázaro é desastrosa para a sua família, principalmente para as irmãs. E aí nós temos o quê? Então nós temos uma doença, nós temos uma péssima notícia e terceiro, nós temos uma aparente rejeição por parte de Jesus, que trouxe uma ausência que fere. Diga comigo, ausência que fere. Não, diga comigo, ausência que fere. Todos nós já nos deparamos com essa ausência. Todos nós já nos deparamos com essa ausência. Observe que seria maravilhoso passar por verões o tempo todo. Seria bom se a vida fosse só verão, de janeiro a janeiro. Mas acredite em mim, você acharia isso entediante. Uma vez eu estava a passear no mar, como eu amo fazer com meu esposo. Estávamos a passear à beira do mar. Deixa eu falar isso de maneira correta, né? No mar, não. Eu não gosto de nadar no mar. Eu gosto de passear no mar, orar à beira-mar, comer camarão à beira-mar, ler à beira-mar, conversar até tarde à beira-mar. Acredite, comer batata doce, milho cozido, milho fresco, milho assado à beira-mar. Mas mergulhar no mar, não. Acho aquela água salgada e dá muito trabalho até tirar aquele sal todo do rosto, da cara, dentro em tudo que é canto. Não, acho aquilo ali muito cansativo, não tem condições. Mas eu amo andar à beira-mar com meu esposo. Eu sou uma romântica incurável e eu amo andar com meu marido à beira-mar. E um dia eu estava a andar com ele, então aquela cena toda maravilhosa, né? Aquele dorama de vida real, eu com a sandália na mão e andando. E olhei para o mar e eu disse, meu bem, por que o mar tem ondas? E o meu marido tem dom de mestre. Todas as vezes que ele vai responder uma coisa, ele dá detalhes, né? E ele disse assim, meu amor, as ondas mantêm o mar vivo. Aí eu disse, mas como assim? Ele disse, olha, se o mar parar de ter ondas, então ele se torna um mar morto. Então ele precisa ter as ondas a movimentá-lo para que ele permaneça vivo e ofereça tudo que o mar tem de benefício para a humanidade. E é claro, né? Isso seguido de um beijo, porque eu achei magnífico. Como é bom ter um marido inteligente. Não, eu disse, uau, meu bem, uau! E aquele uau! Meu Deus! Aleluia! Glória a Deus! Eu disse, nossa, que profundo! E sabes uma coisa incrível? Que bom que tem ondas na tua vida, porque isso te mantém vivo. Se não tiver onda na tua vida, você morre. Então aplauda o Senhor agora pelas ondas que você tem na sua vida. Que bom que você tem uma vida em movimento. Aleluia. As ondas precisam estar na tua vida para te manter em movimento, para te manter de lá para cá, correndo atrás. Então, louvamos o nome do Senhor pelos dias de vida, pelos dias de morte. Louvamos o nome do Senhor pelos dias bons, pelos dias maus. Louvamos o nome do Senhor por aquilo que está a correr tudo bem e por aquilo que não está tão bem quanto gostaríamos. Maria está diante de Jesus.
Marta está diante de Jesus. E aí, observe que elas começam a revelar as suas frustrações. No ponto 4, há uma frustração e uma decepção da expectativa. Jesus era amigo de Lázaro. Então, quando Lázaro ficou doente, Jesus recebeu essa notícia. Jesus não recebeu a notícia sobre Lázaro quando ele já tinha morrido. Mas ele ainda estava vivo. E dava tempo de Jesus parar o que estava a fazer e então correr para cuidar de Lázaro. Só que Jesus não para o que ele está a fazer. Então ele sabe que, inclusive, Jesus, ele é Deus. Ele é 100% Deus, é 100% homem. E Jesus, ele tem as mesmas características que o Pai. Então, se Deus é onipotente, onisciente e onipresente, Jesus é onipotente, onipresente e onisciente. Jesus sabia que Lázaro ia morrer. Ele não evita isso. Ele deixa acontecer. Haverá momentos na nossa vida que vai precisar compreender que nós gostaríamos que Jesus largasse o que ele está fazendo e viesse a correr. Mas ele parece que permite algumas coisas, e principalmente quando você se esforça para ser bom, para ser boa pessoa, para ser uma pessoa coerente, para ser uma pessoa íntegra, você trabalha para comer, você não rouba, não mente, né? Não mata, como aquela publicidade das pessoas que entram nos autocarros, nos ônibus lá no Brasil e falam, né? Eu podia estar matando, podia estar roubando, mas eu decidi, não é? Eu decidi trabalhar. Você poderia estar matando, poderia estar roubando, mas você decidiu sair do Brasil para cá, para trabalhar que nem um condenado, para ganhar do seu dinheiro, do seu suor. E aí, coisas ruins começam a acontecer na tua vida. Dá vontade de dizer assim, Deus, o que está acontecendo? Eu sou boa pessoa. Só que e daí que você é boa pessoa? Tem aquele dia que você jejua, está todo mundo a receber. Às vezes até quem não jejua não ora está a receber. Mas você está com a cara no pó. Quem não implorou, né? Como você implorou, não jejuou, não ficou só na água, só no líquido, só na fruta, ou sei lá o quê, que você só ficou, recebeu o seu green card. Você que está aí orando e lutando e guerreando. É green card que não chega, é vitória que não chega, é dinheiro que não resolve, é casa que não sai, é coisa que não acontece. Maria está frustrada, Marta está frustrada. Marta diz assim, Senhor, se estivesses aqui, olha a fala de Marta. Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, dentro da sua frustração, está a dizer assim, atrasaste Jesus. Marta não está grata porque Jesus veio. Ela está frustrada porque Jesus atrasou. E então ela perde de vista uma coisa importante, que responde à pergunta dessa ministração. Quando é que eu sei que chegou o tempo de viver algo sobrenatural? Quando eu sinto e vejo que Jesus está. Quando eu vejo e sinto que Jesus está, apesar da tempestade, quando eu vejo e sinto que Jesus está, apesar do movimento das ondas, quando eu vejo e sinto que Jesus está, apesar do dia mau, quando eu vejo e sinto que Jesus está, apesar do medo, apesar do trauma, apesar da ausência de dinheiro, apesar da preocupação, apesar de qualquer coisa, então chegou o tempo de Deus. Só que é justamente aqui onde muitas vezes perdemos de vista o que Deus está a fazer. Ao invés de focar no facto de que ele veio, eu me distraio com o facto de que ele atrasou. Então, os meus verbos denunciam a minha frustração. Maria poderia ter dito, Senhor, atrasaste um pouco, ele já morreu, mas que bom que o Senhor está aqui. Não, ela diz assim, Senhor, se tivesses aqui, ele não teria? E Jesus ainda lhe lembra, Marta, você sabe que o teu irmão vai ressurgir. Eu gosto muito do cavalheirismo de Jesus. Jesus acalma Marta. Ele é tão cavalheiro. Jesus não é educado. Jesus é muito educado. Jesus é cavalheiro. Jesus diz assim, ele há de ressurgir. Jesus, com toda a classe dele, está a dizer assim, Marta, fica no teu lugar, bate bola baixa. Eu sou o Cristo.
Eu controlo o tempo. E eu não trabalho com atrasos. Eu sou sempre pontual. Marta, Marta, aquiete-se, por favor. Ele não está, ele há de ressurgir. E a Marta, teimosa. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Ela mostra que ela sabe sobre religião. Ela sabe da tradição judaica. Ela fez a lição de casa. Eu sei, no último dia. Só que não é sobre isso que Jesus está falando. Observe que ela fala de uma coisa que pode um dia acontecer, que um dia há de acontecer. Jesus está aqui, Jesus está a conversar com ela, Jesus está a lhe dar uma solução, Jesus está a lhe dar uma resposta. E ela entrega conclusões baseadas na frustração da sua expectativa. Não tem nada que fere mais do que a expectativa no alvo errado. Marta está de olho no milagre. Mas ela está diante do milagreiro. E ela reclama por causa do milagre que deveria ter acontecido no momento que ela achava que tinha que acontecer. Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Observe que Marta diz assim: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Jesus diz assim: eu estou aqui. O que eu vejo Jesus fazer, queridos, é mudar os verbos de Marta. Nós, muitas vezes, conjugamos os verbos a partir das nossas frustrações. Nessa noite eu quero lhe desafiar. Comece a conjugar os verbos a partir do poder de Deus. Comece a conjugar os verbos a partir do amor de Deus, a partir da providência divina. Aleluia. Comece a conjugar os verbos a partir da pontualidade do Deus que não perde uma batalha. Uns confiam em carros, outros em príncipes, mas nós fazemos menção do nome do Todo-Poderoso. Ele está aqui, ele veio, ele está. Não importa mais o que aconteceu, não importa mais se Lázaro morreu, o mestre veio. Então, ainda que seja para encerrar esse ciclo com a presença do meu Cristo, eu agradeço porque ele veio. E sabes uma coisa interessante? Jesus, ele não para o que ele está a fazer, ele continua a sua agenda. E quando ele ouve que Lázaro morreu, ele vem quantos dias depois? Quantos dias depois? Para quem sabe o estado de decomposição de um corpo. 4 dias depois, como é que fica um corpo? Como é que fica um corpo? Pronto. Então não faziam 24 horas, não faziam 72 horas. Faziam quantas horas? Igreja, me ajuda, por favor. Você está aqui? Você está aqui? Os descalcúlicos batem bola baixa. Fica tranquila. Tem gente aqui que era CDF na faculdade, vai nos ajudar. Quantas horas? 96 horas. Esse corpo está em condições? Tem alguém que está entendendo aí? Está da glória, aleluia. Esse corpo está em condições? Só que me parece que Jesus está calmo. Maria e Marta dizendo assim: oh Jesus, se tivesse aqui, ele não teria morrido e tudo mais. Jesus dizendo: eu sei, ele não está morto, ele vai ressuscitar. Mas já faz 4 dias, mas já. Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Mas Maria tinha respostas prontas, Marta tinha conclusões prontas, Maria estava focada no seu coração, nas suas emoções, no seu desejo de ser compreendida. Jesus estava focado em fazer a vontade de Deus. Maturidade em Cristo Jesus. Na caminhada cristã, nós vamos compreender algo. Às vezes a vontade de Deus vai se cumprir, ainda que para isso Ele tenha que tirar o nosso couro.
Quantas vezes eu já cheguei para ele dizendo: Senhor, não te importas que eu pereça. E ele olhar para mim e falar assim: endireita esse cabelo, para de chorar. Se ajeita, vai comer alguma coisa. Você vai precisar de força porque está vindo outra. E nós somos esses filhos que muitas vezes fazem o quê? Nós lidamos com uma sobrevivência atrás da outra. E muitas vezes fazemos o quê? É quando a coisa aperta que você quer jejuar. Ai, não sei, a coisa está tão difícil, eu vou abrir um propósito. Você não abre propósito quando a coisa fica difícil. Aproveite o verão, abra propósito. Porque o inverno vai chegar, toda a estação vira e você vai precisar de força, você vai precisar de ânimo, você vai precisar de coragem, você vai precisar de ousadia, você vai precisar de profecia, você vai precisar de tudo o que é necessário. Não espere orar quando o casamento está difícil. Não espere orar quando os negócios estão difíceis. Não espere orar quando você recebe um diagnóstico médico. Eu repreendo. Não. No dia da oração, coloque a mão na tua cabeça. Eu oro pela minha mente, eu oro pelo meu coração, eu oro pelo meu útero, eu oro pelos meus pés, eu oro pela minha vida, eu oro pelas minhas decisões. Eu declaro que apesar das estações, eu terei equilíbrio, terei sabedoria, terei saúde mental, eu terei capacidade de lidar com os meus desafios. Eu serei um filho que dá orgulho para Deus e eu não vou envergonhá-lo. Saia da zona de conforto e entre na zona de confronto, porque é ali onde muitas vezes você é fortalecido para lidar com a próxima estação. Mas você também não ficará na zona de confronto o tempo todo. Só que é importante entender o quê? Todas as vezes que a frustração chegar, ela vai roubar a tua gratidão. E vai te fazer perder de vista o Cristo que já está aqui. E ao invés de você agradecer porque o mestre veio, você vai reclamar porque ele atrasou. E ele está olhando para ti dizendo assim: eu não atraso. Eu não sou vou fazer, eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Existem pessoas que só reconhecem a presença de Jesus quando perdem a presença de Jesus. Só valorizam quando perdem. Existem pessoas que só reconhecem quando algo grande acontece. Reconheça a grandeza de Deus nas coisas grandes, nas coisas pequenas. Existem pessoas que só reconhecem quando as coisas acontecem exatamente do jeito que gostariam. Não será sempre do jeito que você gostaria. Mas é tão bonito a fala de Abacuque. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, eu, porém, me alegro do Senhor, no Deus da minha salvação. As pessoas que querem só verão para as suas vidas são turistas dentro da igreja. Nós que somos filhos, nós não queremos só verão. Nós sabemos lidar com o inverno. No inverno, diga comigo, glória a Deus. No inverno, no verão, no outono, na primavera. Um homem e uma mulher que se posicionam assim são imbatíveis. Queridos, entenda que Deus, Ele é tão poderoso que todos os dias Ele está a pensar em como se revelar a você de forma poderosa e grande. Mas todos os dias, o que eu aprendo com Marta também é continuar esperando. Ainda que eu vá falar com Ele que Ele atrasou, é com Ele que eu vou tratar. Porque eu não vejo Marta dizendo assim: vocês viram? Ele chegou aí, mas está atrasado. Vocês viram?
Se fosse, vocês viram? Não, é com ele. Maria está aqui, Marta está aqui. Jesus, mas Jesus, é com Jesus que ela tira as dúvidas. É com Jesus que ela despeja, é em Jesus que ela despeja a frustração. É em Jesus que ela pergunta. É Jesus que ela mostra a sua ignorância. Ela não estava nem a entender. Jesus falava uma coisa, ela falava outra. Até o momento, ela só ficou calma quando viu Jesus dizendo assim: removam as ataduras de Lázaro. Mas talvez em algum momento nós também aprendemos que, ainda não estejamos a ver as ataduras de Lázaro saindo, eu preciso dizer, se Jesus está aqui, uma coisa vai acontecer. Eu não sei como, eu não sei o que, eu não sei em que momento, mas Ele não me deixa na mão. Eu conheço meu Cristo, eu sei como Ele trabalha, eu sei como Ele funciona. Eu tenho mais motivos para continuar do que para parar. Os meus motivos para avançar são maiores do que os motivos para parar. Os meus motivos para testemunhar são maiores do que os motivos para reclamar. Então eu me movo nele, eu grudo nele, agarro nele, eu continuo a marchar nele, eu não vou olhar para trás, e eu creio que quando ele chega, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Quantas vezes nós paramos e, Senhor, atrasaste. Senhor, estás a atrasar. Quem tem o controle das viradas de estações é o próprio Deus. Porque Ele controla o tempo. A nossa parte é o quê? Confiar. A morte de Lázaro abalou Marta. Quantas vezes a morte de alguma coisa na nossa vida nos abala? Ao ponto de mudar os nossos verbos. Isso também já estragou, já não acredito mais. Eu já cansei de lutar. Eu já nem oro mais. Eu já nem falo mais. Você desistiu por quê, se Deus ainda insiste com você? Quem te deu o direito de desistir daquilo que Deus te falou? E sabes uma coisa muito interessante? Jesus esperou mesmo Lázaro morrer, para depois ir socorrer. E mesmo depois de ouvir que ele morreu, ele não saiu a correr. Jesus estava a cuidar de quem ainda estava vivo quando ouviu que Lázaro já estava morto. Então eu vejo algo interessante. Jesus, ele primeiro termina com quem está vivo e depois vai ressuscitar quem está morto. Paradoxo. O que é que nós fazemos diante das estações da vida? Você não vive orando só para ter verões. Você vive orando para Deus te preparar para os invernos, mas ao mesmo tempo você aprende a fazer o quê? Quando acontece alguma coisa que morre, ou alguém que morre. O que é que nós fazemos? Enterramos os mortos, cuidamos dos vivos e fechamos os portões. Aleluia! Qual é a primeira coisa que nós fazemos? Enterramos os mortos. E a segunda coisa? Cuidamos dos vivos. E a terceira? Fechamos os portões. Aleluia! Enterramos os mortos, encerramos ciclos que precisam realmente terminar. Enquanto não enterrarmos algumas coisas, outras não ganharão vida. Segunda coisa, cuidamos dos vivos. Os que morreram são importantes, mas ficamos com a sua memória, com a saudade e gratidão. Porém, os que estão vivos são mais importantes do que os que morreram. Porque dos que morreram temos a memória, mas os que estão vivos ainda podemos fazer muita coisa na vida deles. E quantas vezes tem pessoas que, ao invés de cuidarem dos vivos, tratam melhor quem já está na campa. Toda semana limpar aquela campa, toda semana levar as flores, toda semana fazer isso, toda semana falar daquilo, elogiar mais a pessoa que já morreu do que a pessoa que está viva. Eu sei que às vezes quem morreu foi muito melhor do que quem está vivo. E a gente gostaria que quem morreu estivesse vivo e quem está vivo morresse. Mas ainda assim, quem está vivo ainda pode mudar. Mas quem já morreu já não vai sair do cemitério. Mas muitas vezes tem pessoas, famílias que tratam, nossa, se ele tivesse vivo. Não é que quando ele estava vivo. Eu lembro que tive uma aluna que contou o seu testemunho publicamente, que teve um romance, um amor, uma história de amor muito forte. E esse marido morreu.
E ela esperou durante 10 anos. E Deus deu a ela um outro marido. E ela se casou no civil e casou na igreja e tudo mais. Mas a casa dela estava cheia das fotografias do ex-marido. No guarda-roupa tinha as roupas do ex-marido. E o cardápio ainda era das comidas preferidas do ex-marido. Esse homem aguentou. Até um dia que ele passou e ouviu a nossa aula. E disse, eu quero falar com essa senhora. Quero falar com a tua professora. E ele falou, pastora, eu posso falar em particular com a senhora? Por favor. Eu disse, claro. Olha, eu sei que a senhora estava a dar aula aí na escola, na Academia da Mulher. E a minha esposa, graças a Deus, o Senhor tem feito muitos milagres, muita coisa. Mas tem um negócio que eu preciso falar com a senhora porque eu não sei como falar. Estamos casados há 8 anos. Faz 8 anos que eu aguento a foto desse cara na minha casa, que eu como os pratos preferidos desse homem. Eu tenho que lidar e aguentar com o perfume desse senhor aqui dentro de casa. Parece que a gente é casado os 3 com o fantasma do nosso casamento. Eu não aguento, já deu. Eu suportei muito. Eu disse, querido, você é um santo. Você é um santo homem. 8 anos é muito. E ela ainda começava a falar, ela ainda chorava. Quando eu fui falar com ela, aquele negócio pisando em ovos. Irmã, já faz 8 anos, Deus já te deu outro homem. Ela, não, mas ele não se importa, mas ele nunca falou nada. Eu falei, só porque ele nunca falou nada não significa que está tudo bem. É que ele não sabe como falar e agora está na hora de enterrar de uma vez esse senhor. Já acabou, já deu. Vamos enterrar os mortos, porque os vivos precisam de cuidado. Você já percebeu que ainda tem roupa dele no teu guarda-roupa? Você já percebeu que tem coisa no cardápio? Que você já perguntou quais são as comidas preferidas desse homem vivo que você tem? Aleluia. Enterramos? Igreja, me ajuda. Enterramos? Cuidamos? E fechamos os portões. Fechar os portões tem a ver com eliminar a peste que traz morte no meio do povo. Eliminar a peste que traz morte no meio da família. Muitas vezes, nós não vivemos milagres porque nós somos omissos. A gente finge que não está vendo. A gente não se liga. 8 anos com uma imagem de alguém que está morto. A casa inteira tem que resolver algumas coisas. Mas a gente faz o quê? Só pensamos em nós. Mas está tudo bem. Mas ele não fala. E outra coisa, pior do que um problema não resolvido é um problema mal resolvido. Não jogue nada debaixo do tapete. Fala o que tem que ser falado. Vamos enterrar os mortos. Já acabou. Vamos cuidar dos vivos. E vamos fechar os portões. Fechar os portões é cuidar daquilo que muitas vezes estamos distraídos. E nós, sabes uma coisa? Nós colocamos muita expectativa no extraordinário. Quando Jesus chegar. Só que ele já chegou, a gente fala o quê? Senhor Jesus, o Senhor atrasou. Só que a gente quer o quê? O extraordinário. Nossa, veio essa missionária da África, essa pastora. Vai acontecer um negócio, ela vai colocar a mão na minha cabeça, vai orar, vai declarar uma palavra. Quando terminar a oração, eu vou falar com ela para orar por mim. Só eu. Uma oração particular. Por mim. Egoísta, é isso que você é. Deus ainda trabalha extraordinariamente no meio do ordinário. Só que nós queremos tanto coisa nova. Deus tem que fazer coisa nova. Só que às vezes no meio da rotina, o extraordinário de Deus. A gente gosta de explosões, tem que vir um anjo já gritando xaramanaia, de preferência rodopiando. Já declarando tetelestai. Só que Jesus, ele só vem. Ele diz, Maria, eu sou, Marta, eu sou a ressurreição. Marta, olha para mim, eu estou aqui. Marta, vamos enterrar os mortos, vamos ressuscitar quem tem que ressuscitar, vamos fechar os portões, vamos fazer o que precisa ser feito. Aleluia. Quero orar por você nessa noite e eu quero te perguntar, existe alguma coisa
na sua vida, que talvez está morto, e você tem esperado a vontade de Deus se manifestar de maneira excelente. Só que em algum momento você está tão de olho no extraordinário que você tem perdido de vista o ordinário. E o Senhor te diz nessa noite: olha para mim. Eu já estou aqui. Olha para mim. Eu já estou a trabalhar. Não será do jeito que você espera. Será do jeito que eu estabeleci. Não estou comprometida só com as tuas emoções. Não estou comprometido só com o que você sente, com o que você acha, com o que você pensa. Eu quero estabelecer a minha vontade para que haja uma aliança entre eu e você. Para que se perpetue a promessa que eu te fiz. Só que muitas vezes, queridos, nós queremos luzes, nós queremos um barulho, nós queremos um negócio. E até porque estamos cheios demais. E hoje é muita coisa, muita pregação, é muita profecia, é muita coisa. Tem gente até dando isso online, é muita coisa. Então nós nos tornamos em algum momento cauterizados. E Jesus está a dizer assim: eu já estou. Eu já estou. Olhe para mim. Eu já estou. Queremos muitas vezes coisas produzidas. Queremos muitas vezes terceirizar isso. Que passe pelos outros. Um é responsável pelo mover, pelo fervo. O único que provocou fervo no meio do povo se chama quê? Se chama quê, igreja? Aleluia. Eu gostaria de orar. Se você deseja vir aqui à frente, esse é o momento. Eu gostaria de orar por você. Se você deseja se ajoelhar no lugar onde você está, se você deseja levantar, se você deseja se mover, fica à vontade. Eu quero orar por ti. Você já pode levantar, já pode vir. Já não vou chamar mais a segunda vez. Você já pode se movimentar. Porque estamos à espera do quê? De um fundo musical, né? Estamos à espera de um som. Estamos à espera de alguma coisa. Vamos fazer essa oração sem som mesmo? Vamos fazer assim mesmo? O som que vem da tua garganta é o mais bonito para o Senhor. Aleluia. Enquanto você vem aqui, comece já a falar com o Senhor. Fale com Ele. Em algum momento, revele-se para o Senhor. E, sabe, Ele não está atrasado. Ele não está distanciado. Ele não está distraído. Ele não está fora do controle. Ele permanece no controle. E enquanto você vem, eu não sei exatamente o que te traz, mas alguma coisa te traz aqui à frente. Alguma coisa te move no lugar onde você está. Alguma coisa te desperta onde você está. Feche os teus olhos, se você está aqui à frente ou não. Feche os teus olhos agora. Fale com o Senhor. Tire 2 minutos, tire 3 minutos. Vamos orar ao Senhor, que esse seja o som mais bonito a ser produzido pela sua igreja. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo pelos teus filhos que estão aqui à frente agora. Eu declaro, Senhor Jesus, o Pai sabe exatamente, Pai, aquilo que os teus filhos têm esperado, que talvez pareça que tem demorado. O Senhor também sabe, Senhor, o nível de fome que move os teus filhos. O Senhor sabe o que é necessário. Eu peço, Pai, que nesta noite, no teu toque, o Senhor possa tocar onde tem que ter que tocar. O Senhor possa mover onde tem que mover, agir como tem que agir. Que o Senhor possa, Pai, mais uma vez permitir que a tua graça flua de forma sobrenatural. Eu consagro nas tuas mãos e te agradeço mais uma vez, porque o Senhor está aqui, e onde o Senhor está, alguma coisa acontece, como a nossa leitura. Muito obrigada pela tua graça, muito obrigada pela tua fidelidade. Eu consagro nas tuas mãos, Pai, cada um dos teus filhos, cada uma das tuas filhas. Eu te agradeço pelo teu cuidado, eu te agradeço pela tua bondade, eu te louvo pela tua misericórdia. Muito obrigada, Senhor, porque a tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor está conosco. Consagro nas tuas mãos, Senhor, o pastor, a pastora, toda a equipe de liderança dessa igreja, cada mulher. Oh, Pai, obrigada por esse congresso, porque a tua bondade e misericórdia nos cerca, e o Senhor nos ensina a respeito da intimidade contigo, da graça, do favor. Muito obrigada pela tua presença no nosso meio. Opere milagres, ressuscite o que está morto, conecte o que está desconectado, mova o que precisa ser movido. Muito obrigada pela tua visitação no nosso meio. Ó Pai, desperta-nos do sono da morte, nos ajude a focar, Senhor, na tua presença e não no atraso. Nos ajude, Senhor, porque nós cremos que aquele que proveu ontem vai prover amanhã também.
Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos pela tua graça, te agradecemos pela tua fidelidade. Nós pedimos que o Senhor possa nos despertar e nos fazer provar de algo maior do que nós mesmos. Espírito Santo, que a tua glória encha este lugar. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa despertar o teu povo para entender o que o Senhor está fazendo. Não permita que possamos normalizar os cultos, não permita que possamos normalizar aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, não permita que possamos te tratar com banalidade, não permita que possamos nos distrair. Que a tua graça venha, que o teu poder venha, que o teu favor venha, que a tua misericórdia venha, que a tua visitação venha no nosso meio. Muito obrigada, Pai, porque nós cremos que o Senhor está conosco e o Senhor tem planos de paz. Nessa noite nós tomamos posse da tua graça, da tua misericórdia, tomamos posse, Senhor, do cumprimento das tuas promessas nas nossas vidas, e nós declaramos que tudo aquilo que estava parado dá andamento, todo aquele que entrou aqui triste receba alegria agora, todo aquele que entrou aqui doente recebe cura, todo aquele que recebeu, Pai, o diagnóstico de morte, ressuscita agora o que estava morto. Há poder no teu sangue e nós cremos na tua graça, cremos na tua misericórdia. Muito obrigada por tudo. Nós oramos e declaramos, Senhor, a tua visitação completa. Entra nos quartos, entra nos trabalhos, entra nas mesas, entra nas famílias, entra nos carros, entra nas nossas vidas, Pai, e trabalha de uma forma sobrenatural. Lebra caturemenecaya. Libro sequete rebecheia, labrocondo ramanaga sequete. Te agradecemos por tudo que és e por tudo que fazes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Deus abençoe.